Santo, Santo, Santo. A paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a esta live nesta noite. Eu quero convidar você para nós estarmos orando nesse momento, colocando a nossa vida na presença de Deus. Que o Senhor possa nos alimentar nesta noite do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Que o Senhor Jesus nos ensine os seus valores. E eu convido você para juntamente comigo estarmos colocando diante de Deus esse momento. Amém? Senhor, eu te agradeço por esse tempo. Muito obrigada pelos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque onde houver 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor está presente. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem nos edificado. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado a manter as nossas vestes limpas e o Senhor tem nos ajudado a não deixar o óleo faltar sobre a nossa cabeça. Muito obrigada, Senhor, porque a lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Muito obrigada, Senhor, pela nossa comunhão. Obrigada, Senhor Jesus, porque a tua oração, quando tu orou por nós, meu Deus, esta oração nos cobre até o dia de hoje. Senhor, que nós de fato sejamos um, assim como o Senhor é um com o Pai. Em nome de Jesus, nós oramos para que haja essa unidade nas famílias. Nós oramos para que haja esta unidade nos relacionamentos. Nós oramos para que haja, Senhor, esta unidade, Senhor amado, em todos os aspectos, Senhor, da nossa vida. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, vem apurando a nossa audição espiritual, vem nos possibilitando a te ouvir, vem nos possibilitando a te sentir, vem possibilitando os nossos sentidos espirituais a se conectarem com o Senhor. Nós, em nome de Jesus, concordamos e recebemos, Senhor, as bênçãos que o Senhor nos prometeu. A tua palavra nos diz que nós já fomos abençoados em Cristo, nas regiões celestiais, e nós recebemos essas bênçãos, sejam elas a nível psicológico, sejam elas a nível emocional, sejam elas a nível físico. Nós recebemos essas bênçãos, Pai. Nós recebemos o teu milagre, o milagre, Senhor amado, de conter dentro de nós a grandeza da tua glória, como vasos de barro que somos. Pai, nós carregamos a tua presença, e isso é um grande milagre, porque um Deus excelso, soberano e maravilhoso, que habita num alto e sublime trono, também está conosco. Senhor, habita com o contrito e com o quebrantado de coração. Meu Senhor, muito obrigada, porque o Senhor nos deu força para passar por um vento tão forte que veio sobre o Brasil. O Senhor fortaleceu as famílias, o Senhor fortaleceu os teus filhos. Senhor, e nós acreditamos, Senhor, que tu has de estender as tuas mãos e que tu has, Senhor amado, de dar um basta neste vírus, porque o Senhor tem todo o poder. Nós aprendemos muito nesse tempo. Nós aprendemos muito nesta fornalha. Nós podemos, Senhor, desenvolver, meu Pai, habilidades, criar pontes, criar caminhos, criar soluções. E nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tu nos ensinou nesse tempo, por todo o valor que o Senhor pôs dentro de nós, toda a valorização pelo tempo, pelas pessoas, pela unidade, pela proximidade. Muitos dizem que não é necessário estarmos juntos, mas não foi isso que o Senhor nos ensinou, porque o Senhor se reunia fisicamente, presencialmente com os seus discípulos, com o teu povo, com a multidão. E aqui nós estamos, Senhor, para te agradecer, porque nós cremos que é chegado o momento, Senhor, em que a tua noiva, Senhor, vai ser restaurada, vai ser resgatada, que muitos que estavam afastados vão voltar para os teus caminhos, que muitos corações se compungirão diante da tua glória e ficarão constrangidos pelo teu amor. Nós acreditamos, Senhor, em um tempo novo, em um tempo de avivamento. Nós acreditamos, Senhor,
que ainda, Senhor, que haja fornalhas ou que hajam leões, nós estaremos guardados pelos anjos do Senhor. Nós te agradecemos pela marca que nós carregamos, a marca do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, a marca da promessa. Nós agradecemos ao Senhor. Eu quero abençoar a cada um que está se aproximando dessa live. Eu oro para que todas as ataduras, Senhor, que estão, Senhor, amarrando pessoas a nível emocional, essas algemas, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha quebrar nesta noite, que o Senhor venha removendo essas botas das pernas dessas pessoas, que se sentem estafadas, esgotadas e sem força de fazer as coisas. Que o Senhor venha removendo tudo aquilo que sufoca, tudo aquilo que agride. E que em nome de Jesus, o Senhor nos alimente com o teu maná nesta noite, meu amado, porque nós dependemos de ti. Nós dependemos da tua presença, nós dependemos da tua essência, nós dependemos da tua paternidade. Senhor, em nome de Jesus, renova as forças daquele que não tem nenhum vigor, desata as asas daqueles que querem voar, que querem ir além na intimidade com o Senhor, mas estão se sentindo presos. Tira a venda dos olhos dessas pessoas que estão te pedindo direção. Em nome de Jesus, eu oro nesta hora, meu Senhor, para que o teu amor nos alcance. Pai, tira a barreira do meio deste casamento, Senhor. Em nome de Jesus, repreende esse espírito de confusão, repreende esse vento maligno dentro desta casa. Em nome do Senhor Jesus, visita esta pessoa que está acamada, Senhor, mas que crê na cura, que crê na libertação. Nós liberamos, Senhor, em nome de Jesus, a unção e a virtude que cura, que restaura, que levanta da cama. Toda dor no corpo, todo mal-estar, meu Deus, toda fadiga, toda dificuldade de respiração, nós repreendemos em nome de Jesus, repreendemos todo o embaraço, repreendemos todo o espírito de morte e declaramos vida, Senhor, sobre os nossos irmãos essa noite. Nós te agradecemos pela tua nuvem de glória sobre nós, sobre a nossa casa. Nos esconde em ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje, você que chegou agora, seja muito bem-vindo nesse tempo. Nós vamos estar falando sobre algo muito importante. Nós vamos estar aprendendo a honrar nessa noite, amém? Existem bênçãos para aqueles que honram. E falar sobre honra é falar de algo extremamente abrangente, né? Existem muitos assuntos na palavra de Deus que são importantes, mas que também são muito delicados, né? Então nós precisamos ouvir com muita maturidade essa palavra sobre a honra, porque os princípios de Deus, eles são bem diferentes dos nossos princípios, assim, da humanidade, né, da nossa natureza. E em muitos momentos, Deus nos leva por caminhos que nós pensamos assim, meu Deus, parece que eu vou ter que andar de cabeça para baixo, ou eu vou ter que andar na contramão do mundo, né? Ou então eu vou ser um sozinho nesse deserto, porque ninguém vai querer seguir esse princípio. Então Deus tem muitos princípios, né? A palavra de Deus tem muitos princípios. Um deles que incomoda muito é o princípio de amar os inimigos, né? De falar bem de quem fala mal, de abençoar quem amaldiçoa. Então são princípios do reino, né? Princípios nobres, princípios excelentes, que só príncipes e princesas, né? Realeza, sacerdócio real vai conseguir, através do Espírito Santo, caminhar dentro desses princípios, né? Porque às vezes a nossa natureza humana e carnal, ela quer fazer outras coisas, né? É lógico que você quer, às vezes, revidar, às vezes você quer se justificar, e não é isso que o Senhor nos ensina. Mas hoje, especificamente, nós vamos estar falando sobre a honra, amém? Então, sejamos maduros para entender. Nós encontramos muitos textos na Bíblia sobre a honra. E um deles é que nós devemos honrar pai e mãe. Textos que nos ensinam a honrar a Deus com os nossos bens,
com a primícia da nossa renda, né? E ela também diz que nós devemos honrar aquelas pessoas que foram enviadas por Deus na nossa vida, né? Então, olha só que coisa interessante que Jesus está dizendo em Mateus, no capítulo 10, a partir do verso 40, né? Ele disse assim, olha, ele disse que quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter do justo, receberá o galardão de justo. Quem recebe um pequenino por ser discípulo do Senhor, também receberá um galardão da parte de Deus. Em outras palavras, você vai desfrutar de toda a unção que está sobre a vida dessas pessoas. Então perceba que a Bíblia, ela faz questão de dizer que existe uma recompensa para quem sabe honrar. Por exemplo, quem honra pai e mãe, a Bíblia diz que os seus dias serão prolongados sobre a terra. Quem honra a Deus com os seus bens, com as primícias da sua renda, vão prosperar. Os seus celeiros se encherão fartamente e os seus lagares transbordarão. Isso significa que existe uma recompensa para a honra. Existe uma consequência quando nós não honramos, mas existe uma recompensa quando nós aprendemos a honrar. E esse princípio não serve apenas para o contexto da igreja. Esse princípio, ele vale também para as autoridades na nossa vida. Esse princípio, ele vale para o governante, ele vale para o professor, para o policial, para o seu chefe lá no trabalho. Esse princípio vale para o seu esposo. Em Números 12, de 1 a 16, está escrito assim, olha. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita, e disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés, se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Aqui nesse texto, nós vemos Moisés repreendido pela sua irmã mais velha, Miriam, porque ele tinha feito algo de errado. A princípio, ela tinha até razão se fôssemos olhar a nível humano. Moisés, ele tinha casado com uma mulher cananeia, algo que Deus não ordenou
que ele fizesse. Ela era a irmã mais velha. Então, teoricamente, ela poderia exortar sim. Só que tem um detalhe: Moisés era o líder dela. Adivinha de que lado Deus ficou? De Moisés. Miriam, ela perdeu a razão por causa da maneira desonrosa que ela tratou seu líder. E quais foram as consequências? Miriam ficou leprosa, a nuvem do mover de Deus parou, toda a congregação sofreu por causa da desonra de uma única pessoa. E nós temos perdido muitas coisas, né, preciosas da parte de Deus, muitas vezes no nosso casamento, na nossa vida profissional, no meio da igreja, porque nós não honramos da maneira que devemos honrar. E não tem jeito, irmãos. O Senhor, ele sempre vai agir num ambiente de honra. Onde existe desonra, Deus não vai agir. É assim que funciona. Mas porque muitas vezes nós não honramos quem deve ser honrado? E eu vou te falar algumas razões. Às vezes o líder não corresponde ao padrão que nós idealizamos. Todos nós temos na nossa cabeça a imagem de um líder que seria perfeito para nós. E talvez o primeiro grande motivo de nós não honrarmos os nossos líderes é porque muitas vezes eles não correspondem a esse padrão que nós idealizamos. Olha só o que a palavra de Deus diz em Marcos 6, de 1 a 5. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Então, na época de Jesus, existia um costume no meio dos judeus: sempre que tivesse um rabino de fora visitando a sinagoga, aquele rabino, ele era convidado para dar uma mensagem. Jesus, ele não era rabino ali. Então ele foi convidado para dar uma mensagem. Até aí tudo bem. As pessoas estavam ouvindo, impressionadas. A Bíblia chega a dizer que muitas delas ficavam maravilhadas com as palavras que saíam da boca do Senhor. Só que depois eles reconheceram que era Jesus. Aí eles começaram a questionar: espera aí, esse sujeito que está querendo nos ensinar aqui não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E eles questionaram a autoridade de Jesus. Por quê? Porque Jesus não era a pessoa que eles estavam esperando. Né? Jesus não estava usando, né, um terno caro que eles estavam esperando. Né? Apesar que naquela época eles não usavam ternos, mas eles esperavam uma pessoa de um alto nível político. Jesus, ele era do interior, ele falava talvez com outro sotaque, né? Talvez Jesus não era tão velho como os outros mestres, né? Talvez Jesus gostava de vestir uma roupa, assim, ser uma pessoa totalmente diferente, né? Calçar aquelas sandálias e ser simples. Talvez eles não esperavam que fosse assim. O fato é que o Senhor, Jesus, ele foi extremamente desonrado naquele lugar. E ele disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Então nós não sabemos ao certo o que fez aquelas pessoas não reconhecerem Jesus como autoridade, mas nós sabemos de algo. Isso aconteceu porque o Senhor não estava no padrão que eles esperavam. E infelizmente, muitas vezes, nós temos a tendência de agir da mesma forma. Nós crucificamos aqueles que Deus enviou para nos abençoar, né? Simplesmente porque veio em uma embalagem que eu não gostei.
porque não está de acordo, talvez, com o meu selo de qualidade ou com aquilo que eu espero, né, de um líder. Agora vem o mais interessante de tudo, que foi a consequência dessa desonra. O versículo 5 continuou dizendo que Jesus não pôde fazer os milagres que ele queria fazer naquele lugar. E assim como a honra produz um galardão, a desonra trava o mover de Deus nas nossas vidas. Tem muita gente que está com a vida travada porque não consegue honrar. E não conseguindo honrar, ele não consegue ver o milagre de Jesus na sua vida. Parece que nada dá certo, simplesmente porque não aprenderam o princípio da honra. Não aprenderam a respeitar e a reconhecer aqueles que Deus levantou sobre a sua vida. Então as pessoas criam barreiras e isso impede o mover de Deus, né? Segundo motivo, porque tem pessoas que não conseguem honrar, porque pensam que o homem de Deus não é digno de honra. O segundo motivo pela qual muitos de nós deixamos de honrar é porque nós acreditamos que o homem de Deus ele não é digno de honra. Vamos ler um texto que está em 1 Samuel 1, de 12 a 17, que diz assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor, está falando de Ana. Passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. O que estava acontecendo aqui? Ana era estéril. Penina afrontava Ana de dia e de noite. Ana, diante da afronta, foi para onde? Foi para o altar. E quando ela estava chorando muito, ele achou que ela estivesse bêbada. Então, o sonho da vida dela era ter um filho. E durante muito tempo ela orou a Deus e a resposta não vinha. Nada do Senhor dar esse filho para ela. Então, assim, em uma de suas orações, o clamor de Ana era tão forte que o sacerdote viu de longe. Aí pensou que ela está embriagada. Então os versículos 13 e 14 dizem: porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele diz: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Então, assim, sinceramente, se fosse você nessa situação, você atribulada de espírito, afrontada por Penina, estéril, orando horas, pedindo um milagre, e aí vem um ser humano, diz que você está bêbada, como que você iria responder a essa pessoa? Como que você iria responder a esse sacerdote? Talvez nós seríamos bem grosseiros. Olha, espera aí, meu. Não é assim não, eu não estou bêbada coisa nenhuma, eu acho que você tem que olhar direito, sai para lá, me respeita. Mas foi isso que aconteceu? Não foi. Pelo contrário, no versículo 15, nós lemos que Ana chamou o sacerdote de Senhor. E por que ela fez isso? Porque ela sabia que Eli era homem de Deus e ele era digno de honra. Inclusive, depois dessa conversa, nós vemos que Eli abençoou Ana. E foi depois desse dia que ela ficou grávida. Então, assim, tem gente que diz que Ana recebeu o milagre porque ela orou demais. Tem gente que diz que ela recebeu o milagre porque o clamor dela era muito forte. Ou porque ela fez uma promessa a Deus, que consagraria o seu filho ao Senhor. Tudo isso é verdade. Só que um dos motivos desse destravar espiritual na vida de Ana foi justamente a honra que ela deu ao sacerdote, mesmo que aparentemente ele não merecesse.
Em 1 Pedro 2,17 está escrito o seguinte: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Também diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço. Né? Em algumas versões, essa palavra apreço, ela é traduzida como honra. Então, o apóstolo Paulo escrevendo, né? Ele diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Então, isso daqui Paulo está falando a respeito de pastores. E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Então, a palavra de Deus, irmãos, é que nós devemos que honrar a todos, né? Mas aqueles que trabalham, cuidando das nossas vidas, nós temos que tratar com apreço, né? Com cuidado, com honra. Os que trabalham entre vós e vos presidem no Senhor, nós temos que tratar com máxima consideração. Por causa de quê? Do trabalho que eles realizam. Terceiro motivo porque as pessoas não honram. Porque imaginam que não foi Deus quem levantou aquele líder. Um terceiro motivo é esse, por exemplo, 1 Samuel 24, de 1 a 7. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedim. Tomou então Saul, irmãos, 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas, das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul para aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te diz: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhe permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Para você entender o que estava acontecendo aqui, Saul, ele era um camarada meio que bipolar, né? Então Saul, quando Davi vinha tocar a harpa para ele, o espírito maligno que estava em Saul se retirava. E quando Saul, ele foi pegando apreço por Davi, até porque Davi matou o gigante Golias, as pessoas começaram a falar que Davi, ele era um campeão, né? Então Saul, ele sentia muita inveja de Davi. E a Bíblia diz que quando Davi ia comer na casa de Saul, estava sentado à mesa, Saul atirava lanças contra Davi. E ele queria matar Davi de todas as formas. Gente, Davi, ele era assim, ele era muito pequeno diante de tantos guerreiros que Saul tinha. Aí Saul, ele organiza, né, muitos e muitos homens, e aí ele sai ao encalço de Davi para poder matar Davi. Davi estava escondidinho dentro de uma caverna. Saul entra lá para aliviar o ventre. Aí os homens de Davi falaram assim: agora você pode acabar com ele. Aí Davi foi lá e cortou a orla do manto de Saul. Mas aí ele sentiu o coração dele pesar. E aí ele disse assim: não, eu não quero estender a minha mão contra o ungido do Senhor, né? Então, assim, ele preferiu obedecer a Deus, né, do que matar Saul, porque se ele quisesse matar Saul, ele teria matado, ele teria pego ele de costas, mas ele não quis, porque ele entendeu que por mais que Saul fosse errado, um dia Deus havia liberado uma autoridade sobre ele, e que quem trata com autoridade é Deus. Então, ele recua, ele prefere entregar, né, nas mãos de Deus.
E na verdade Deus resolveu. Deus tira Saul, né? E Deus levanta Davi, né? Saul, ele estava cego de inveja. E a inveja, irmãos, ela é terrível, né? A pessoa invejosa, ela não consegue ver o sucesso do outro de jeito nenhum. Ela se incomoda. Então, assim, Davi sabia que por mais perverso que Saul fosse, Deus um dia o levantou, né? Então, foi nesse dia em que Davi foi confirmado como rei. Se ele tivesse feito alguma besteira contra Saul, certamente ele teria sido reprovado por Deus. Então, muitas vezes, nós deixamos de honrar o nosso líder porque nós achamos que ele não foi levantado pelo Senhor. E apóstolo Paulo, ele faz questão de dizer em Romanos 13, 1 e 2, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Olha só que coisa interessante o que Paulo fala aqui. Ele diz que todas as autoridades são instituídas por Deus e que nós devemos estar sujeitos a elas. Sabe aquele chefe que você não suporta mais? É a autoridade de Deus na sua vida no que diz respeito ao seu trabalho. Sabe aquele professor na escola que fica pegando no seu pé? Pois é, ele foi levantado por Deus como autoridade também sobre a sua vida. Sabe esse presidente que meio mundo de imigrante não gosta dele? Também foi levantado pelo Senhor. Então, assim, quer a gente goste ou não, né, quer a gente sinta prazer ou não na vida dessa pessoa, a Bíblia diz que todas as autoridades são instituídas por Deus. E Paulo ainda disse mais. Se foi Deus quem levantou esses líderes, quando nós os desonramos, nós estamos desonrando o próprio Senhor e nós atraímos sobre nós condenação. Então, temos que ter cuidado no que nós também falamos contra as autoridades que o Senhor levanta na terra, né? Muitas pessoas nos questionaram, mas nós preferimos obedecer às autoridades que o Senhor constituiu, até mesmo porque era por um motivo justo, né, de guardar as ovelhas, as pessoas. Então, nós desonraríamos, entre aspas, se essas pessoas tivessem nos impedindo de pregar o Evangelho. Aí nós iríamos dar um jeito para pregar a palavra de Deus. Mas, diante do que está acontecendo, o nosso motivo é a honra. Amém? Tanto honrar os irmãos quanto honrar as autoridades. Tratai a todos com honra. Isso significa que eu não posso fazer acepção de pessoas. Tratar uns com honra e esquecer de outros. Não. Mas todos aqueles que chegam na nossa vida, nós temos que tratar com honra. Outra questão, porque as pessoas têm dificuldade de honrar. Porque se sente superior e melhor do que os seus líderes. Por fim, muitas vezes nós não honramos as autoridades porque nós nos sentimos superiores a elas. E talvez esse daqui seja o pior motivo de todos, porque está intimamente ligado ao nosso ego. Tem gente, irmãos, que não consegue ser liderado de jeito nenhum, porque ele acha que é a última Coca-Cola do deserto, né? Então, tem um texto em 1 Samuel 16, 6 e 7, que diz assim: sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Essa cena, ela aconteceu no dia que Deus mandou o profeta Samuel ungir um novo rei para Israel. O Senhor, ele não quis mais que Saul reinasse, ele queria um novo rei que andasse segundo os seus caminhos, segundo aquilo que estava no seu coração. E Samuel sai para ungir alguém. E ele chega na casa de Jessé, que era onde Davi morava.
quando ele viu Eliabe, ele pensou, está diante de mim o rei de Israel. Então, Eliabe devia ser um homem muito bonito, né? Então, assim, o Senhor tinha falado para ele, vai lá na casa de Jessé, que fica em Belém, porque o novo rei está lá, né? Então, Samuel, ele começou a procurar baseado na aparência. Ele olhou para um bonitão e o Senhor disse, não. Ele olhou para um fortão, o Senhor disse, não. Ele olhou para um valentão, o Senhor disse, não. Mas o Senhor, mas Senhor, quem é que eu vou ungir? Então foi quando Deus disse, você está olhando para a aparência e eu olho para o coração. E naturalmente falando, Davi, ele não era a melhor escolha, né, do novo rei de Israel. Ele era o mais magricelo de todos, o menos experiente, o mais novinho. Só que mesmo assim Deus fez questão de escolhê-lo. E Paulo diz o motivo, lá em Coríntios, em 1 Coríntios 1, de 26 a 29, ele diz, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, quem que Deus escolhe? É aquele que se acha demais? É aquele que se acha, não, eu sou fera. Não, eu sei de tudo. De jeito nenhum, irmãos. O Senhor escolhe aqueles que não são, para que apenas o nome dele seja glorificado. Enquanto Moisés não chegou nesse nível de revelação, de que ele não era nada, ele não pôde ser usado por Deus. Então, por que nós precisamos entender isso? Porque muitas vezes os nossos líderes não vão ser os melhores, ou não vão ser melhores do que nós, né, em vários aspectos, e também nem tem mesmo que ser, cada pessoa é uma pessoa. E às vezes você vai saber fazer uma reunião, vai saber fazer uma coisa melhor do que o seu líder, ou então talvez você pregue melhor do que ele, ou você dê uma aula melhor do que ele. Talvez você possa saber fazer um monte de coisas melhor do que ele, mas tem um detalhe, foi ele quem Deus levantou para abençoar a sua vida, né? Então o Senhor, ele quer gerar esse ambiente de honra no nosso meio. Onde existe honra, existe recompensa. Onde existe honra, existe mover de Deus. Onde existe honra, o Senhor opera milagres. Mas onde não existe honra, as coisas ficam travadas. Então nós precisamos reconhecer tanto as pessoas, porque nós temos que tratar a todos com honra, reconhecer nossos líderes, autoridades que Deus tem posto, né, sobre o nosso país, reconhecer o nosso chefe, professor, marido e aprender a honrar a vida deles. Amém? Que o Senhor Jesus, nessa noite, graças a Deus, eu vou dizer a vocês, eu e o bispo falamos muito sobre isso. Glória a Deus, nós temos um remanescente que sabe honrar. Amém? Nós temos um remanescente que sabe honrar. E isso é maravilhoso, né? Eu glorifico muito a Deus, né? Por exemplo, no meu ministério eu tenho a minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha, ela é minha ovelha e ela sabe separar as coisas, né? E eu vejo entre a nossa liderança, entre muitas ovelhas, a honra. Honra quando alguém faz aniversário, honra quando alguém está doente, pede oração no grupo, precisa de ajuda, né? Então, assim, eu consigo enxergar isso. Mas eu sei que ainda existem muitas pessoas que precisam serem alcançadas por esse saber honrar, amém? E serem galardoadas por isso. Então, assim, eu quero orar por você nessa noite e desejar em nome de Jesus que a presença do Senhor Jesus nos ensine todos os dias a nossa vida, né? Graças a Deus, é muito valoroso honrar as pessoas, né? E nós somos humanos,
Então nós temos que tratar todos com honra, amar os irmãos. E é tão linda a honra, porque ela é recheada de muitas coisas, né? A honra ela é recheada de respeito, ela é recheada de gentileza, ela é recheada de gratidão, né? Ela é recheada de solidariedade. Então, assim, quando a gente fala que Jesus ele veio para servir e não para ser servido, ele nos honrou. Jesus honrou, querido, foi o pão atrás do faminto, foi a água atrás do sedento. O que a gente merecia para receber de Jesus tanto amor? Nada. Isso é honra. Ele nos vivificou. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, né? E ele nos vivificou e nos colocou assentados com ele nos lugares celestiais. Hoje o Santo Espírito de Deus habita em nós. Isso é uma honra. Um Deus que habita no alto e sublime trono, mas habita com contrito e quebrantado de coração. Isso é uma honra, né? Nós podemos ouvir a voz de Deus, nós podemos sentir a presença de Deus, sermos curados tantas vezes, protegidos tantas vezes. Isso é uma honra. Jesus fala assim, olha, não fostes vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós e vos designeis para que você vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Irmão, isso é uma honra, ser escolhido pelo Senhor. E nós vemos em um mundo que tem muita acepção de pessoas, né? Se a pessoa for de uma classe melhor, a pessoa é bem tratada, se ela for um pouco mais humilde, ela é maltratada. E nós temos que não aceitar isso em nosso meio. Eu sei que eu tenho pessoas me ouvindo que sabem honrar, né? Mas que a gente possa continuar honrando, independente do nível, da cor, da raça, né? Independente se Deus usa uma criança da sua família para falar com você, honrar. Porque o Senhor, quando quer usar alguém, Ele usa. Quando Ele quer levantar alguém, Ele levanta. Sermos humildes para aprender. Todos os dias a gente está aprendendo, né? A honra também tem esse coração ensinável. A humildade, a sensibilidade está presente. Então eu desejo, em nome de Jesus, que aqueles que já sabem honrar continuem, né, praticando esse princípio maravilhoso, e aqueles que não sabem, que nós possamos melhorar os nossos caminhos. Amém? Vamos orar nessa noite, em nome de Jesus? Pai, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado. Eu quero agradecer nessa noite pelas pessoas que têm nos honrado, que têm nos abraçado, que têm, Senhor, nos protegido através das suas orações, que têm nos presenteado com presentes invisíveis que muitas vezes o dinheiro nunca vai comprar. Eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, oramos para que o Senhor nos ensine a continuar honrando, a continuar embelezando este mundo com a luz do teu amor, da tua presença. Em nome de Jesus. E nos perdoa por toda desonra, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Eu quero já agradecer, mas muito obrigada por cada palavra que vocês liberaram sobre a minha vida ontem, no meu aniversário, dia 4, né? Foi muito lindo. Quero agradecer também as orações. Eu quero mandar um beijo aqui para todos vocês da Ceilândia, né? Goiânia, Recife, Curitiba. Estamos felizes porque uma mulher que sabe muito nos honrar, a Adriana ali de Curitiba, que nos honra muito, ela saiu da UTI, já está em casa, graças a Deus, as orações têm feito muito efeito. Quero agradecer também aos nossos irmãos também aí de Curitiba, que mandaram um buquê de rosas de Curitiba, chegou em Brasília. Fiquei impressionada. Muito obrigada. Que Deus te abençoe, abençoe vocês. A todas as nossas ovelhas queridas que nos amaram, que nos abraçaram através de suas palavras, de seu carinho, de seu amor. Muito obrigada. E que Deus nos ensine a honrar, tá bom? Vocês que vão ouvir essa live, que estão aí no Japão, em outros países, ovelhas que estão no Canadá, em Guatemala, que a presença de Deus ame vocês e muito obrigada pela honra, viu?
Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha uma ótima noite na presença de Deus. Quero falar também para vocês que a apóstola Edna já saiu da UTI, né, já está na enfermaria, provavelmente receberá alta esta semana. Várias ovelhas nossas venceram o Covid e nós estamos alegres, porque nós cremos que em breve tudo isso vai passar, tá bom? Muito obrigada, um beijo no coração de vocês, em nome de Jesus.